6h34, de volta com o Manhã no Ar. E ontem foi a abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia. Na cerimônia, o governador do estado fez a leitura de um discurso em que voltou a falar do Causa Saúde e do desafio de vencer a crise financeira e fiscal. Wilson Lima prometeu novos investimentos e uma reforma administrativa. A saúde foi o tema mais falado no discurso. O governador Wilson Lima explicou que o gasto no setor supera a arrecadação. É gravíssima a crise financeira por que passa o nosso estado, a maior de todos os tempos. E ouso dizer, sem medo de estar errado, fruto de completa falta de planejamento e total e absoluto desrespeito com o dinheiro público. É essencial dizer que a previsão orçamentária de 2019 para essa área foi completamente subestimada. E a conta é muito simples. Prestem atenção. A previsão orçamentária é de pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões. E os gastos com a rede envolvendo pagamento de pessoal, material e serviços chega perto de 3 bilhões de reais. Apesar disso, o governador garantiu que parte da dívida de dezembro do ano passado foi sanada e todos os fornecedores devem ser pagos integralmente em fevereiro pelos serviços prestados em janeiro. Wilson Lima disse ainda que os primeiros projetos enviados à Assembleia devem ser a respeito de possíveis soluções para o setor. Dentre elas, o remanejamento de recursos de algumas fontes. Agora à tarde, o nosso secretário de Saúde, juntamente com o secretário de Fazenda, vai reunir com os deputados para que se possa encontrar um caminho para que não se comprometa o orçamento do Estado, mas que contemple esses fornecedores, né, entendendo o que é possível remanejar, quanto dá para remanejar, e o FTI é, sim, uma das opções. O governo também estabeleceu prazo de 6 meses para restabelecer o estoque de remédios do estado, que ainda está em situação crítica. Ainda acontecerão, durante os próximos meses, situações críticas que exigirão medidas de extrema urgência, porque o que é mais complicado aqui no estado do Amazonas é a distância que nós temos para os polos produtores. Qualquer medicamento que venha para cá, porque a grande maioria não se encontra no Amazonas, demora no mínimo 23 dias para aqui chegar. E as demandas são cavalares e são diárias. Em outros setores, como a educação e a segurança pública, o governador prometeu investimentos. Ele assegurou que as polícias civil e militar receberão novos armamentos doados, inclusive pelo governo federal. Ainda na mensagem governamental, Wilson Lima falou de que forma pretende corrigir as contas do governo. Além de fazer uma revisão na política tributária, ele deve propor uma reforma administrativa, o que deve incluir, além de uma modernização no sistema, corte de cargos e fusão de secretarias. Para estreitar as relações com a Assembleia do Estado, Wilson Lima nomeou o novo líder do governo, o deputado Carlinhos Bessa, do Partido Verde. O parlamentar, que ocupa pela primeira vez um cargo no Legislativo, disse que ainda não há uma definição de quem vai compor a base aliada. Eu acredito que tem bem mais deputados. Hoje eu não posso dizer o quantitativo porque nós estamos sentando e organizando. Mas a base é muito grande para o bem do povo do estado do Amazonas. E as barragens do Amazonas estão na mira nacional de fiscalização. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que vai vistoriar 142 usinas em todo o país até maio. Dentre elas, a hidrelétrica, que atende a operação de mineração Taboca na mina do Pitinga, em Presidente Figueiredo. Numa segunda etapa, as barragens classificadas como dano potencial alto vão ser visitadas para fiscalização presencial até o mês de dezembro. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos lá então conversar com o Emanuel Cardoso, que está na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha pela TV A Crítica. A gente falou aqui ontem, né, da necessidade de uma reunião que aconteceria lá em Brasília com governadores aqui do norte do país para tentar convencer lá o governo federal a investir na BR-319. Esse é um discurso político muito antigo, mas que nunca de fato saiu do papel. Falta muita vontade política. Inclusive, essa foi a primeira pergunta da reunião, né? Há vontade política do governo Bolsonaro de tirar essa BR dos planos, porque quando eles anunciaram o pacote, né, de obras para esse ano, a BR ficou de fora. Teve algum resultado positivo?
Olha, teve, Adriane, teve. Essa reunião, como você falou, reuniu pelo menos 3 governadores, Amazonas, Rondônia, Roraima, um vice-governador do estado do Acre e as bancadas desses respectivos estados para demonstrar o interesse que a região tem em relação a 319 e a importância dessa rodovia para a nossa região. Mas como outras reuniões, né, em termos de 319, o que não falta foi reunião. Entra presidente, saiu Lula, saiu Dilma, Michel Temer, todos eles fizeram promessas, se comprometeram e até agora a 319 continua fora. O que saiu de compromisso do ministro Tarcísio de Freitas dessa reunião? O compromisso de que até 2020 seja feito o licenciamento ambiental junto ao IBAMA e também o projeto do Departamento Nacional responsável pelo planejamento de uma obra dessa envergadura. O ministro afirmou que essa obra pode não ser concluída na gestão desse governo, mas se comprometeu em que esta licença ambiental, que é o grande gargalo da construção do trecho do meião, do trecho do meio, desses 400 quilômetros de BR que precisam dessa pavimentação, ele afirmou e se comprometeu que esse licenciamento seja entregue até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Essa é a primeira data, é o primeiro compromisso com data que se tem em relação a 319. Havia um pedido para que o licenciamento ambiental fosse feito pelo Estado. No entanto, como a BR corta 2 estados, não é possível, de acordo com palavras do próprio ministro, que esse licenciamento fosse feito no âmbito estadual. É preciso que seja feito pelo IBAMA. E a gente vai aguardar e esperar para ver se realmente os ministérios vão conversar, para ver se o IBAMA realmente vai entrar nesse acordo aí com o Ministério dos Transportes e saber se de fato a 319 vai sair. Os políticos que participaram desta reunião, incluindo o governador do Amazonas, saiu todo mundo animado, saiu todo mundo com essa resposta positiva do governo em relação a isso, com a sinalização do governo também em relação à aplicação de recursos para serem investidos nessa BR, e a realidade é essa que as pessoas que estão nos acompanhando pela televisão conseguem ver neste momento. Atoleiros imensos, o transporte de passageiros por ônibus foi suspenso para 319 e também para 230 justamente por essas condições, ou seja, o que já era ruim ficou ainda pior para as pessoas que não têm escolha, que precisam passar por essa rodovia, e foi suspenso justamente pelo período chuvoso e pelas condições da pista. E a gente segue acompanhando esse caso, Adriane, para ver se dessa vez realmente vai, pelo menos essa licença sair no prazo que está sendo prometida. Por enquanto, a gente continua só na promessa, né, Manuel? A promessa é que no ano que vem libera a licença, mas sem a promessa também efetiva de valores, né, de quanto deve ser investido. Dentro desses 100 bilhões de reais liberados para obras de infraestrutura no Brasil, a BR continua de fora. A gente vai esperar para o ano que vem a liberação ambiental para depois verificar se há cotação orçamentária para isso, né? Então a gente fica ainda nessa perspectiva para quem esperava para esse ano. A situação deve ser essa e piorar daqui a pouquinho, porque começa o período... Aliás, nós já estamos nesse período de chuvas e ele deve ser intensificado, o que piora ainda mais esse trecho do meio ali próximo ao Humaitá, para quem precisa fazer o transporte pela BR-319, infelizmente. Adriane, a gente sabe que essa licença ambiental não é algo fácil de se conseguir. A gente está falando de uma área dentro da região amazônica, com problemas ambientais, com o levantamento de fauna e flora que precisa ser feito, com o impacto junto às populações indígenas que existem nessa área. A gente sabe que a questão ambiental é fundamental, é preciso sim fazer o levantamento desses impactos, mas a gente não está falando de um ano ou dois, nós estamos falando de décadas. Nós estamos falando de falta de vontade política que se arrasta ao longo de décadas. E durante todo esse período ninguém fez nada, e por isso é importante sim que a gente continue acompanhando, não apenas como jornalistas ou veículo de comunicação, mas que a própria sociedade fique acompanhando e cobre isso, porque tem um impacto enorme na economia, no escoamento da produção da Zona Franca de Manaus, na integração do estado do Amazonas e outros estados mesmo daqui da região norte ao restante do país. Existe muita coisa envolvida nisso aí, por isso é do interesse de todos nós que a gente continue acompanhando.
E a gente vai continuar cobrando aqui. Agora, Manuel, vou mudar de assunto para falar de um ano letivo que começa oficialmente hoje nas escolas da rede pública aqui do Amazonas. Na capital são matriculados cerca de 240 mil alunos e ainda assim muita gente ficou fora da sala de aula por não ter escola perto de casa, pela dificuldade de chegar a outro bairro, dificuldade principalmente de transporte. E para tentar evitar que isso aconteça ou que continue, a Defensoria Pública ingressou com uma ação na Justiça para garantir que os pais consigam direito de vagas para os seus filhos próximo de suas casas, né? Agora resta saber como que o Estado e o município vão fazer para resolver essa situação, já que a maioria das escolas já está com a classe cheia, as salas de aula já estão lotadas. Exatamente, Adriane. Deixa eu ler aqui certinho. É a Defensoria Pública Especializada na Infância e Juventude Civil que ajuizou, Adriane, na verdade, 30 ações. E a gente sabe que o sistema já está cheio. Esses 240 mil alunos que você falou são só da rede municipal. Juntando com os mais 211 da rede estadual, dá quase 500 mil de estudantes apenas aqui na capital do estado, né? Essa volta às aulas traz um incremento de mais de 30% no trânsito, ou seja, a partir de hoje o trânsito de Manaus volta a ser o velho trânsito que a gente conhece. Agora, desse universo de estudantes, segundo a Defensoria Pública mesmo, segundo o defensor público, existe aí um aumento do número de crianças, né? Tem um dado que o jornal A Crítica traz pra gente, que em Manaus aproximadamente 40 mil crianças nasceram em 2017 e tem esses números de anos anteriores, mas a estrutura de educação não acompanha esse crescimento. Na reportagem que o jornal A Crítica ele cita, por exemplo, a situação ali da zona oeste da cidade, do bairro Tarumã e das comunidades como o Parque São Pedro, Parque Solimões, o Campos Sales. E naquela área, por exemplo, a reportagem traz que algumas escolas municipais têm capacidade para atender as crianças dali do 1º ao 5º ano. O problema é a continuação do 6º até o 9º ano, porque as escolas que poderiam atender essas crianças estão muito longe dessas áreas. A escola que teria estrutura para fazer esse atendimento foi repassada para a Polícia Militar, uma escola com capacidade de atender do 1º ao 9º ano, portanto, que esses alunos não precisariam se deslocar tanto, mas nas escolas administradas pela Polícia Militar, o sistema de ingresso é diferente. É feito um processo seletivo simplificado, próprio, implantado pela gestão dos colégios militares, e isso muitas vezes deixa de fora as pessoas que moram na comunidade. É uma reclamação antiga, existem ações em relação a isso, e agora o que a Defensoria quer, por meio de liminar, né, por meio de decisão liminar, é que essas crianças tenham acesso à escola perto de casa, Adriane. Tá certo, Emanuel. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. A gente volta a conversar amanhã. Muito bom dia para você também, Adriane. E amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá. Por aqui a gente volta a falar dos casos da área policial. Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante ontem numa agência bancária no centro de Manaus, tentando sacar o benefício do Programa de Integração Social PIS. E com ele, a Polícia Militar encontrou um documento falso de identificação. Segundo o gerente do banco, o idoso, identificado como Manuel Alves da Silva, tentou fazer a retirada de R$5 mil. Como o homem não sabia responder os questionamentos de segurança feitos pelo gerente, uma guarnição da 24ª Companhia Interativa conduziu o idoso até o 1º DIP. O homem foi autuado por uso de documento falso e tentativa de estelionato e hoje deve passar por uma audiência de custódia. E um catador de latinha que tem deficiência mental foi estuprado no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. A vítima estava dormindo em uma calçada quando o suspeito se aproximou. As informações com Alisson Mota. As imagens foram registradas na madrugada do dia 28 de janeiro, segunda-feira, pelas câmeras de segurança deste lanche que também funciona como um bar que fica aqui na rua Jericó, no bairro Novo Israel. Era por volta de 5h30 da madrugada, quando um suspeito se aproximou aqui do estabelecimento comercial. Repare que nas imagens é possível ver que ele vem dessa direção, aparentemente sob o efeito de bebida alcoólica. A vítima estava deitada, dormindo. De acordo com informações repassadas pelos moradores da área,
Ele atua aqui no bairro como catador de latinha e tem deficiência mental e também é mudo. Ele resolveu deitar aqui para passar a noite, mas não esperava que ia ser vítima de um estupro. O agressor, vendo que a vítima estava totalmente vulnerável, se aproximou. Primeiramente, ele senta nessa calçada e começa a acariciar as partes íntimas da vítima. Mas os abusos não param por aí. Depois de alguns segundos em que ele acaba percebendo que a vítima não iria esboçar qualquer tipo de reação e que a movimentação na via era tranquila, ele resolve tirar a roupa dessa vítima e os abusos continuam. Nós não vamos mostrar o vídeo completo, porque as imagens são realmente muito fortes, mas esse caso já é de conhecimento da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Segundo informações, esse suspeito se apresentou no 18º Distrito Integrado de Polícia, falou para o delegado que estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, mas o delegado titular entendeu por pedir a prisão preventiva dele. A vítima também já esteve no local acompanhado de um familiar que prestou todos os esclarecimentos sobre tudo o que aconteceu aqui. Mais informações sobre esse caso devem ser passadas em uma coletiva de imprensa convocada pelo delegado titular do 18º Distrito Integrado de Polícia. Independentemente do uso de bebida alcoólica, até onde vai a maldade do ser humano? Um idoso, catador de latinhas, deficiente mental, mudo, não podia nem pedir ajuda naquele momento, acaba sendo aliciado e estuprado no meio da rua. Uma situação extremamente absurda que aconteceu aí no bairro Novo Israel, e a gente vai ter mais informações ao longo do dia sobre esse caso com a coletiva de imprensa que deve ser dada hoje pela polícia para dar mais detalhes. A coletiva vai ser lá no 18º DIP, que é a delegacia que atende essa área da cidade. E a polícia já identificou os suspeitos e a vítima de um estupro coletivo que teve o vídeo divulgado nas redes sociais. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente sobre esse caso é o Fred Rocha. A gente vai conversar com ele. Fred, ontem a gente chegou a mostrar esse vídeo, a polícia pediu ajuda para tentar identificar e finalmente conseguiu saber quem eram aquelas pessoas, né? A vítima já foi ouvida pela polícia? Adriane, bom dia a você, bom dia a todos. A vítima foi ouvida sim, no caso até identificada. Ela tem 17 anos de idade, acabou sendo ouvida lá na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, no Planalto, na zona centro-oeste da cidade de Manaus. E informou a delegada que estava em uma festa com os amigos e quando foi embora não lembra mais o que aconteceu. Inclusive, a partir do depoimento dela, a delegada também conseguiu identificar todos os envolvidos naquele vídeo, ou seja, pelo menos 4 jovens estavam dentro daquele veículo, ou seja, os rapazes, além da vítima, né? Completando então 5 pessoas dentro do carro. E no vídeo, como a gente já tinha adiantado ontem, porque ele teve bastante repercussão nas redes sociais, é possível perceber que alguns daqueles jovens, eles tocam nas partes íntimas da vítima, que está desacordada. Ela não explicou à delegada o motivo de estar daquele jeito, disse que não lembra de nada, não informou se ingeriu bebida alcoólica ou algum outro tipo de substância que pudesse explicar aquele estado em que ela se encontrava, que é possível perceber, inclusive, nesse vídeo. O fato é que a polícia já notificou todos os envolvidos, os outros 4 rapazes, e eles devem ser ouvidos nos próximos dias para explicarem o que aconteceu ali naquele local. Como a gente já tinha adiantado, inclusive, o que aconteceu, todo mundo já viu, é perceptível, né? O que a polícia vai tentar agora entender são as circunstâncias, realmente, por que a jovem estava daquele jeito e também definir qual a culpa de cada um nas circunstâncias. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente mostra um caso absurdo, na verdade, o outro caso absurdo. E esse aconteceu ontem à noite, uma mulher queimou as mãos do próprio filho com um ferro elétrico, porque a criança havia pego algumas moedas de um cofre. O menino foi resgatado pela polícia militar, mas está muito abalado e com as mãos muito machucadas.
Era por volta das 18h30 quando os policiais militares da 18ª SICOM receberam uma denúncia anônima através da linha direta de que uma mulher estaria espancando o próprio filho. Os policiais se deslocaram até o endereço que fica na Rua das Oliveiras, no bairro Novo Israel, e ao chegar no local, encontraram a criança com as mãos muito machucadas. Nas palmas da mão da criança, bolhas causadas por queimadura. Os policiais perguntaram da mãe o que havia acontecido e a própria confessou que torturou a criança com um ferro de passar roupa quente. Queimou as mãos da criança porque ela havia pegado umas moedas dentro de um cofre. A gente deslocou até o local, no endereço que informaram, e fizemos contato com a senhora, a denunciada, né? A gente perguntou se ela tinha filho, ela falou que tinha 2 filhos. Pedi para ver as crianças, ela trouxe. A gente confirmou a lesão, os maus tratos. Nós somos pais e isso é lamentável ver uma cena dessa, né? Na delegacia, a mãe confessou que puniu apenas o filho para que servisse de exemplo. Justamente ela, que segundo os policiais, ao chegarem no local da ocorrência, estava namorando um sujeito que estava usando uma tornozeleira eletrônica e já tem passagem pela polícia por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A mulher, que não foi identificada para preservar a imagem da criança, foi trazida para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e agora está detida e deve passar pelos procedimentos cabíveis. A criança foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para passar por exames de corpo de delito e em seguida será encaminhada para um abrigo. Mais uma situação absurda, né? Quem imaginaria que a mão dessa criança ficaria nessa condição por conta de uma agressão feita pela própria mãe? Claro que os pais, mães, os responsáveis podem corrigir os filhos e devem corrigir, educá-los e não torturá-los, como essa situação. E o pior é que depois de ter feito isso, a mãe sequer levou a criança para ter um atendimento médico, né? Você viu as imagens, a bolha enorme daquele jeito, a criança devia estar sofrendo bastante. E esses casos aí, de acordo com as informações policiais, são recorrentes. A forma que ela usava para corrigir os filhos em qualquer situação era de agressão e de tortura, o que não é permitido por lei, o que é um absurdo. A criança não vai ser educada e sim traumatizada numa situação como essa, né? A gente espera agora que a polícia, junto com a justiça, tome as devidas medidas para evitar que esse tipo de situação volte a acontecer. E a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região manteve o adicional de insalubridade em grau médio concedido a um ex-motorista de ônibus da empresa Via Verde Transportes Coletivos, que foi exposto a calor excessivo durante o contrato de trabalho. O colegiado acompanhou por unanimidade o voto da desembargadora relatora Francisca Rita Alencar Albuquerque e rejeitou os argumentos da empresa. A decisão teve como base uma perícia técnica que concluiu a existência de exposição do trabalhador ao calor acima dos limites de tolerância definidos em norma regulamentadora. O total a ser pago ao ex-motorista será calculado após o trânsito em julgado da decisão, que é quando se esgotam todos os recursos. E agora os casos de comunidade. O sonho de morar em um local com o mínimo de dignidade e bem-estar levou moradores do conjunto Belvedere, no Planalto, a pôr a mão na massa. Isso mesmo, eles resolveram por conta própria recuperar alguns espaços da comunidade e cobrar a participação do poder público. Vamos ver. Enxada, tijolos e mãos à obra. Esses são os moradores da rua Coronel Valentim, no conjunto Belvedere. Cansados de esperar pelo poder público, resolveram eles mesmos arregaçar as mangas e fazer o serviço. Seu Juarez tem 71 anos e paga todos os impostos em dia. Não é o suficiente. Sou um dos primeiros moradores, desde que esse conjunto foi entregue, que a gente está lutando aqui e sempre correndo atrás das coisas. A gente está pedindo ajuda do poder público, do nosso prefeito, porque a parte das pequenas manutenções a gente vem fazendo. Agora tem que mexer com a máquina, elas estão todas enferrujando, tem coisas que a gente não consegue mais fazer. Assim como seu Juarez, outros vizinhos fazem a mesma coisa. A academia ao ar livre, inaugurada há 2 anos, nunca recebeu reparos. Não de quem deveria. Eles mesmos fazem o que é possível para manter os equipamentos funcionando. Afinal, esse espaço aqui é utilizado por todos. A gente sabe que se for pedir aí o poder público vai demandar um tempo muito grande para eles virem
fazer o reparo. Então nós estamos fazendo por conta própria, até porque se a gente deixar, vai acabar todos os equipamentos estando danificados e a gente vai perder tudo isso. Então, mais por isso nós estamos fazendo isso aí. A Elaine já mora aqui há mais de 30 anos e diz que na época que entregaram a academia, prometeram uma quadra poliesportiva para esse espaço que hoje é um campo. Até agora nada. Mas esse campo aqui foi feito pelos próprios moradores. Isso era um lixão, onde até assaltantes se escondiam. Agora até árvores frutíferas foram plantadas no entorno. E nós estamos aqui com o objetivo de pedir ao nosso prefeito, Arthur Vigílio Neto, né, que dê uma olhada aqui pelo nosso conjunto, pelo Conjunto Jardim Belvedere. Precisamos aqui da reforma da academia, do nosso chapéu de palha, porque aqui sempre nós fazemos muito encontro, café da manhã compartilhado. E estamos aqui reivindicando, né, melhoria aqui para o nosso conjunto. Quando não tem poder público, são os próprios moradores, que mesmo pagando impostos, ainda precisam tirar dinheiro do próprio bolso para arrumar o local onde vivem. Em nota, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer disse que vai solicitar um levantamento dos problemas da academia ao ar livre para que a mesma volte a funcionar. Tomara que isso seja feito logo, porque eles não disseram em quanto tempo isso deve acontecer. Quanto à construção de uma quadra de esportes no local, a Secretaria disse que ainda é preciso fazer um projeto e levantar recursos para a obra. E mais de 40 bairros devem ficar sem água aqui em Manaus a partir das 10 horas da noite de hoje. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Tamires Cler. Tamires, todas essas pessoas que moram nesses bairros precisam começar a armazenar água desde agora, né? Agora, qual é o motivo dessa suspensão? Adriane, olha, de acordo com a nota enviada pela concessionária de água, vai acontecer reparos na estação de tratamento de água que fica ali na colônia Antônio Aleixo, Ponta das Lajes, né? Eles não disseram exatamente que tipo de trabalhos são esses, mas normalmente são trabalhos de manutenção rotineira, normalmente eles fazem, e aí eles precisam desligar o sistema completamente. Então a gente já diz aqui que quando eles desligam aquele sistema, para eles religarem o abastecimento de água não volta imediatamente, ainda leva um certo tempo. Por isso que as pessoas desses bairros precisam ficar atentas, já reservar água para hoje, para amanhã, já deixa para mais um dia, porque vai que acontece algum problema, né? E aí as pessoas vão ficar realmente na mão. A gente preparou uma lista com os bairros, com os nomes dos bairros e comunidades que devem ficar sem água a partir de hoje, às 10 horas da noite. Dá uma olhada aí, alguns deles eu vou citar, por exemplo, tem o Gilberto Mestrinho, tem o Grande Vitória, Nova Floresta, o São Lucas 1 e 2, Zumbi 1 e 2, Mutirão, Novo Aleixo também 1 e 2, o Monte Sião, a comunidade Gustavo Nascimento, Cidade Alta, o Prourbis Manuel Meireles também. Então são mais de 40 localidades em Manaus, nas zonas norte e leste, que devem ter esse problema, que devem ser afetados. E a população que tiver algum problema, que quiser também denunciar, pode entrar em contato com a concessionária de água por diversos meios de comunicação. Você tem um telefone que vai aparecer aí na sua tela, que é o 0800 092 0195. Tem ainda o site da Águas de Manaus, que é o www.aguasdemanaus.com.br. Você pode ir também pessoalmente na sede da Águas de Manaus, na agência que fica ali no centro, na Leonardo Malcher, número 1237, e tem ainda 7 PACs que também fazem atendimentos, que podem receber todo tipo de denúncia, e você pode usar também esses locais para resolver qualquer outro tipo de problema que você tiver com a sua conta de água. A gente falou um tempo desse que eles estavam fazendo a renegociação das contas. Na época era uma campanha, mas a concessionária já disse que esse tipo de serviço acontece o ano inteiro. Então você pode ir lá também resolver qualquer outro tipo de pendência. Se você acha que a sua conta está injusta, vai lá e tenta renegociar, tenta ver o que aconteceu e também regularizar a situação, porque a gente sabe que muita gente ainda não está com a conta de água regularizada, né? Tem aqueles famosos gatos, né? Aquelas ligações clandestinas. Se você precisa resolver esse tipo de problema, você também pode entrar por esses meios de comunicação em contato
com a concessionária de água. E também a gente volta a frisar que o abastecimento de água deve voltar às 8 horas da manhã, vai ser religado às 8 horas da manhã, mas o abastecimento normalizado deve voltar bem depois. Adriane. Tamires, obrigada pelas informações. Já já a gente volta com informações sobre vagas e atividades esportivas gratuitas e muito mais. Não saia daí.